Meu nome é Emily Carter. Tenho 30 anos. E até o último Natal, eu realmente acreditava que existia um limite para a crueldade que uma família podia exercer antes de deixar de chamá-la de amor. Cresci achando que famílias brigavam, que cometiam erros, que às vezes diziam coisas dolorosas quando estavam com raiva. Mas também acreditava que, no fim do dia, o sangue significava algo. Acreditava que o amor familiar tinha fronteiras que ninguém ousava cruzar. Eu estava errada. Tudo explodiu na noite de Natal. A casa dos meus pais estava cheia. Eles haviam convidado praticamente toda a família. Tios, tias, primos, sobrinhos, amigos próximos da família. Mais de 30 pessoas lotavam a sala de jantar e a sala principal. Havia luzes de Natal piscando em cada canto, música suave tocando ao fundo e o cheiro do peru recém-assado ainda pairava no ar. À primeira vista, parecia a celebração perfeita. Eu estava em pé perto de uma das mesas, segurando um prato de papel com uma fatia de bolo que mal tinha provado. Estava conversando com uma prima quando ouvi o som agudo de metal batendo no vidro. Tim. 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 Todos se viraram. Minha mãe estava do outro lado da sala de jantar, batendo uma taça de champanhe com uma faca de manteiga. A sala foi ficando em silêncio aos poucos. No começo, pensei que ela faria um brinde de Natal. Algo sobre a família. Sobre união. Sobre o ano que estava terminando. Mas eu deveria ter sabido que nada era tão simples quando se tratava da minha mãe. Ela sorriu amplamente enquanto observava todos os presentes. Quero agradecer a todos por terem vindo esta noite, disse com uma voz doce e perfeitamente ensaiada. Esta família sempre se apoiou mutuamente. Várias pessoas assentiram. Alguns ergueram suas taças. Minha irmã Sarah, sentada perto dos meus pais, sorria como se já soubesse exatamente o que iria acontecer. Eu não dei importância. Ainda não. Como todos sabem, continuou minha mãe, Sarah vai se casar no ano que vem. Imediatamente começaram os aplausos. Minha irmã abaixou a cabeça, fingindo modéstia. Eu também aplaudi. Apesar de tudo, eu estava feliz por ela. Ou pelo menos estava naquele momento. E queremos que ela tenha o casamento dos sonhos, acrescentou minha mãe. Mais aplausos. Mais sorrisos. Então ela fez uma pausa. Uma pausa longa. Longa demais. E então virou lentamente a cabeça. Na minha direção. Não para a sala. Não para meu pai. Não para os convidados. Para mim. Senti um nó estranho no estômago. Minha mãe me deu um sorriso que me pareceu inquietante. Era aquele sorriso que ela usava quando estava prestes a manipular alguém. Emily, disse com voz suave. Todos os olhares se voltaram para mim. 30 pares de olhos me observando ao mesmo tempo. Sim. Perguntei. O sorriso da minha mãe aumentou. Sua contribuição para o casamento será de $93.000. Por um segundo, pensei que tinha ouvido errado. $93.000. Não 9.000. Não 3.000. 93.000. O valor era tão absurdo que eu simplesmente ri. Uma risada curta e incrédula escapou da minha boca. Esperei que alguém mais risse. Esperei que Sarah dissesse que era uma brincadeira. Esperei que minha mãe também começasse a rir. Ninguém riu. Ninguém. A sala permaneceu completamente imóvel. Meu sorriso foi desaparecendo aos poucos. Espera, você está falando sério? Perguntei. Minha mãe não respondeu. Ela apenas continuou sorrindo. Então ouvi o som de uma cadeira sendo arrastada no chão. Meu pai se levantou. Devagar. Com calma. Como se estivesse prestes a fazer um discurso importante. Toda a conversa desapareceu. Todos esperavam suas palavras. E então ele falou. Todas as pessoas sentadas nesta mesa concordam, disse ele, você deve isso à sua irmã. Senti o ar sumir dos meus pulmões.
Minha mão perdeu a força. O garfo que eu segurava escorregou dos meus dedos. Bateu no chão de madeira com um som seco que pareceu ecoar por toda a sala. Ninguém se mexeu. Ninguém disse nada. Olhei ao redor, procurando algum sinal de que aquilo fosse uma loucura coletiva. Mas só encontrei rostos me observando. Alguns desviavam o olhar. Outros pareciam desconfortáveis. E alguns poucos pareciam estar gostando do espetáculo. Foi então que olhei para Sarah. Ela tinha uma mão sobre a boca. Como se estivesse surpresa. Como se tudo aquilo a envergonhasse. Mas eu conhecia bem demais minha irmã. Eu conseguia ver o sorriso escondido atrás dos dedos. Eu conseguia ver perfeitamente. E isso me fez sentir pior. Muito pior. Porque significava que ela sabia exatamente o que estava acontecendo. E não apenas concordava. Ela estava gostando. Minha mãe começou a caminhar em minha direção. Devagar. Passo a passo. Como um predador que já sabe que a presa está encurralada. Quando chegou na minha frente, inclinou levemente a cabeça. O perfume dela me atingiu antes mesmo de eu ouvir suas palavras. Ela baixou a voz. Só um pouco. O suficiente para fingir privacidade. Mas não tanto que os outros deixassem de ouvir. Porque ela queria plateia. Sempre quis. Pague o casamento da sua irmã, disse. Fez uma pausa. Os olhos dela presos nos meus. E então pronunciou as palavras que ainda ecoam na minha cabeça. Ou você está morta para esta família. A sala ficou completamente em silêncio. Um silêncio horrível. Pesado. Incômodo. Aquele tipo de silêncio em que todos sabem que estão presenciando algo cruel, mas ainda assim decidem ficar para assistir. Ninguém interveio. Ninguém disse que aquilo estava errado. Ninguém me defendeu. 30 parentes. 30 pessoas que tinham compartilhado aniversários, natais e fotos comigo por anos. E nem uma única abriu a boca. Todos observando. Esperando minha resposta. Esperando me ver quebrar. Senti a pressão atrás dos olhos. A raiva. A humilhação. A incredulidade. Tudo misturado ao mesmo tempo. Mas, por incrível que pareça, esse não foi o momento que terminou de me destruir. Não foi o ultimato. Não foram os $93.000. Não foi meu pai ficar do lado deles. Nem mesmo o sorriso da Sarah. O pior veio alguns segundos depois. Minha mãe se inclinou ainda mais perto de mim. Tanto que ninguém mais conseguiu ouvir claramente o que ela disse. Seus lábios quase não se mexeram. E, num sussurro frio, calculado e venenoso, ela me disse algo que mudou para sempre a forma como eu via minha família. Algo que me fez entender que aquela noite não era sobre um casamento. Não era sobre dinheiro. Não era sobre ajudar minha irmã. Era sobre controle. E quando ouvi aquelas palavras, entendi que a verdadeira razão por trás de tudo era muito mais sombria do que eu jamais tinha imaginado. Algo que ela tinha certeza de que finalmente me faria obedecer. Mas antes de contar exatamente o que ela sussurrou no meu ouvido e tudo o que aconteceu depois que saí daquela casa, quero perguntar uma coisa. De onde vocês estão me ouvindo? E que horas são aí agora? Sempre me surpreende pensar até onde histórias como essa podem chegar. Às vezes imagino pessoas ouvindo de grandes cidades cheias de luzes. Outras vezes imagino pequenas cidades onde todos se conhecem. Talvez alguns estejam ouvindo do trabalho, outros de casa, outros dirigindo. Porque quando tudo isso aconteceu, eu me sentia completamente sozinha. E jamais imaginei que um dia haveria pessoas em diferentes lugares do mundo ouvindo minha história. Naquela noite de Natal, no entanto, eu não tinha ninguém. Não respondi imediatamente à minha mãe. Nem sequer conseguia. Fiquei imóvel no meio da sala de jantar. As vozes pareciam ter desaparecido. Todo o barulho da sala sumiu. E meus olhos acabaram fixando em algo pequeno. Algo absurdo.
Algo que provavelmente ninguém mais teria notado. Uma pequena fita vermelha amarrada no pulso de Sarah. Então comecei a observar melhor. E percebi que várias mulheres da família estavam usando a mesma fita. Minhas primas. As amigas de Sarah. As futuras madrinhas. Todas tinham o mesmo laço vermelho. Todas menos eu. Senti uma pontada estranha no peito. Porque, naquele instante, entendi algo. Aquela celebração não tinha começado naquela noite. Eles já estavam planejando aquilo havia tempo. Todos sabiam. Todos tinham sido convidados. Todos tinham participado. E eu era a única que não tinha sido incluída. Ninguém me disse que iriam anunciar o noivado. Ninguém me disse que metade da família tinha chegado horas antes para comemorar. Ninguém me disse que já estavam organizando os detalhes do casamento. Nem sequer me disseram que estavam formando o grupo das madrinhas. Eu não existia para eles até o momento de tirar a carteira. Só então se lembravam de mim. Só então eu era importante. Só então eu era família. Lembrei da mensagem que tinha recebido naquela manhã. Um simples texto enviado pela minha mãe. Não se atrase. Sua irmã precisa de você. Isso era tudo. Sem saudação. Sem por favor. Sem explicação. Só aquela frase. Sua irmã precisa de você. Enquanto observava aquela fita vermelha, senti toda a minha vida começar a se repetir na minha cabeça. Porque sempre foi assim. Sempre. Sarah precisava de algo. E eu aparecia. Sarah queria algo. E eu tinha que fornecer. Sarah cometia um erro. E eu tinha que resolver. Sarah chorava. E eu tinha que sacrificar algo para que ela sorrisse. Era como se meu único propósito na família fosse servir de suporte. Como uma bateria reserva. Útil quando necessário. Ignorada quando não. Intercambiável. Descartável. Silenciosa. Enquanto eu permanecia ali de pé, as palavras que minha mãe tinha acabado de sussurrar ainda queimavam dentro de mim. Depois de tudo o que sacrificamos para ficar com você, isso é o mínimo que você pode fazer. Ela não disse te criar. Ela não disse te amar. Ela não disse te proteger. Ela disse, ficar com você. Essas palavras atingiram algo muito profundo dentro de mim. Algo que eu tinha enterrado há anos. Virei-me lentamente para olhá-la. Lá estava ela. Perfeitamente arrumada. Com a maquiagem impecável. Com aquele sorriso gentil para os outros. Como se não tivesse acabado de me humilhar na frente de 30 pessoas. Como se não tivesse acabado de exigir $93.000 de mim. Como se não tivesse acabado de me ameaçar com a expulsão da família. E, de repente, algo estranho aconteceu. Foi como se toda a minha infância começasse a se reorganizar dentro da minha mente. Memórias que antes pareciam insignificantes começaram a se encaixar. Comentários estranhos. Silêncios desconfortáveis. Olhares que eu nunca entendi. Pequenos momentos que eu sempre tentei justificar. Lembrei de aniversários em que Sarah ganhava presentes caros enquanto me explicavam a importância de ser humilde. Lembrei de natais em que ela abria 10 caixas enquanto eu recebia uma. Lembrei de vezes em que me diziam que eu deveria ser grata por qualquer coisa que recebesse. Lembrei de como sempre me pediam paciência. Compreensão. Sacrifício. Maturidade. Enquanto Sarah recebia amor sem condições. Como se fosse uma herança da família que pertencia somente a ela. E, pela primeira vez na minha vida, me perguntei algo que nunca tinha tido coragem de perguntar. Por quê? Por que as regras eram diferentes para mim? Por que eu sempre precisava me contentar com menos? Por que eu sempre tinha que provar que merecia ser amada? Então ouvi meu pai pigarrear. Voltei ao presente. Emily, disse ele com uma voz cansada, não torne isso mais dramático do que já é. Senti algo se quebrar dentro de mim. Não de forma explosiva.
Não com raiva. Foi algo mais silencioso. Mais triste. Como uma corda que esteve esticada por anos até finalmente se romper. Abaixe lentamente meu prato de papel sobre a mesa. Minhas mãos tremiam. Tanto que eu mal conseguia segurá-lo. Mas quando falei, minha voz saiu calma. Surpreendentemente calma. Eu preciso tomar ar. Foi tudo o que eu disse. Nada mais. Mas Sarah soltou um pequeno soluço. Um som perfeitamente calculado. Tão suave que parecia ensaiado. Como se a minha necessidade de respirar tivesse arruinado o dia mais importante da vida dela. Algumas pessoas foram até ela para consolá-la. Como se ela fosse a vítima. Como se eu tivesse feito algo terrível. Então senti uma mão agarrar meu braço. Minha mãe. As unhas dela afundaram levemente no tecido da minha manga. Se você cruzar essa porta, disse entre os dentes, não volte rastejando. Olhei para a mão dela. Depois olhei para os rostos ao redor. Todos fingiam não observar. Mas estavam observando. Todos. Esperando. Julgando. Apreciando o espetáculo. Respirei fundo. E a encarei. Eu não vou me rastejar para ninguém. Os dedos dela se soltaram. Eu me virei. E caminhei em direção à saída. Ninguém tentou me impedir. Ninguém veio atrás de mim. Ninguém perguntou se eu estava bem. 30 familiares. E nenhuma única pessoa decidiu me acompanhar. Lá fora estava chovendo. Uma chuva gelada. O vento bateu no meu rosto assim que atravessei a porta. Subi até o meu carro. Liguei o motor. E dirigi até o meu apartamento. Sem música. Sem rádio. Só o som da chuva batendo no para-brisa. E o silêncio. Um silêncio pesado. Doloroso. Interrompido apenas pelo meu telefone. A tela acendia a cada poucos minutos. Mãe. Pai. Sarah. Número desconhecido. Tia Marlene. Primo Greg. Mãe de novo. Depois Sarah. Depois meu pai. Depois outro número desconhecido. E então minha mãe novamente. Não atendi. Nenhuma ligação. Não tinha forças. Não tinha vontade. Não queria ouvir nenhuma explicação. Nenhuma manipulação. Nenhuma ameaça. Quando finalmente cheguei ao meu apartamento, tranquei a porta. Encostei nela. E, pela primeira vez naquela noite, me permiti desmoronar. Deslizei lentamente até ficar sentada no chão. Ainda estava com o casaco. Ainda segurava as chaves na mão. E fiquei ali. Ouvindo a minha própria respiração. Tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Foi então que meus olhos foram até um canto da sala. Debaixo de uma estante. Coberta por uma fina camada de poeira. Havia uma pequena caixa forte cinza. Antiga. Esquecida. Meu coração deu um pequeno salto. Porque eu conhecia perfeitamente aquela caixa. Tinha pertencido à minha avó. A mesma mulher que tinha sido a única pessoa da minha família que realmente me fazia sentir amada. A mesma que sempre parecia enxergar coisas que ninguém mais via. Ela tinha me dado aquela caixa quando eu tinha 16 anos. Lembrei exatamente do dia. Tinha sido depois de uma reunião de família. Mais uma delas. Sarah tinha ganhado um colar caro. Eu tinha recebido um longo discurso sobre humildade e gratidão. Mais tarde, quando ninguém estava olhando, minha avó me chamou de lado. Tirou uma pequena chave de latão do bolso. Colocou na minha mão. E fechou meus dedos em volta dela. Um dia você vai precisar disso, ela disse baixinho. Pra quê? Ela me observou por alguns segundos. E respondeu algo que eu nunca esqueci. Para lembrar do que realmente aconteceu. Por anos eu não abri a caixa. Parte de mim tinha medo.
Medo de encontrar respostas. Medo de confirmar suspeitas. Medo de descobrir que todas aquelas feridas que eu tentei ignorar eram reais. Mas aquela noite era diferente. Naquela noite já não havia mais nada para proteger. Peguei a caixa. Coloquei na minha frente. Peguei a pequena chave de latão. Minhas mãos ainda tremiam. Introduzi lentamente na fechadura. E girei. Ouvi um clique suave. O som de algo que ficou fechado por anos. Respirei fundo. Levantei a tampa. E encontrei uma coleção de memórias cuidadosamente guardadas. Envelopes amarelados. Fotografias antigas. Boletins escolares. Cartões de aniversário. Cartas. Documentos. Pequenos fragmentos de uma vida que alguém quis preservar. E, no topo de tudo aquilo, havia um papel dobrado. Reconheci imediatamente a caligrafia. Era a letra elegante e cuidadosa da minha avó. A mesma letra que escrevia em todos os aniversários. Cada cartão. Cada mensagem importante da minha infância. E enquanto eu segurava aquele bilhete nas mãos, ainda não sabia que as respostas que estava prestes a encontrar mudariam para sempre tudo o que eu achava que sabia sobre minha família. A primeira fotografia que tirei da caixa me deixou imóvel. Era uma imagem simples. Uma daquelas fotos de família que parecem normais à primeira vista. Mas quando observei cada detalhe, senti uma dor estranha no peito. Na fotografia, Sarah tinha 7 anos. Ela usava uma pequena coroa brilhante na cabeça. Estava sentada nos ombros do meu pai enquanto todos ao redor sorriam e aplaudiam. Ela parecia uma princesa. A estrela absoluta da festa. A filha favorita. A filha perfeita. Todos os olhos estavam nela. Todos sorriam para ela. Todos celebravam Sarah. Então meus olhos foram para um canto da fotografia. E lá estava eu. Pequena. Calada. Praticamente invisível. Eu estava perto da porta da cozinha segurando um saco de lixo enorme. O saco era tão grande que parecia maior do que o meu próprio corpo. Fiquei olhando aquela imagem por vários segundos. Porque eu lembrava perfeitamente daquele dia. Eu lembrava com uma clareza dolorosa. Eu tinha 7 anos. A mesma idade de Sarah na foto. E ainda acreditava em algo que nenhuma criança deveria precisar acreditar. Eu acreditava que ajudar era a forma de conquistar um lugar na minha própria família. Eu acreditava que, se trabalhasse o suficiente, eventualmente me aceitariam. Eu pensava que, se recolhesse pratos suficientes, se limpasse mesas suficientes, se obedecesse a todas as ordens, se sorrisse mesmo triste, se desaparecesse quando atrapalhasse, se nunca reclamasse, se nunca desse problemas. Então um dia alguém olharia para mim e diria: Emily, vem cá. Senta com a gente. Você também pertence aqui. Você também é importante. Eu esperei ouvir essas palavras por anos. Elas nunca vieram. Nunca. Ninguém me chamou. Ninguém me convidou para sentar. Ninguém me disse que eu era suficiente. Virei a fotografia. E então senti outro impacto emocional. No verso havia uma nota escrita com a letra da minha avó. Emily limpou toda a festa. Linda disse que Sarah merecia se sentir especial. Minha mãe. Até mesmo naquela época. Mesmo quando éramos crianças. Já tinha decidido quem merecia atenção e quem merecia trabalhar. Engoli em seco. E peguei o próximo envelope. Dentro havia 2 boletins escolares. Um era de Sarah. O outro era meu. Primeiro examinei o dela. Tinha notas medianas. Nada terrível. Nada extraordinário. Mas havia uma anotação da professora. Sarah precisa melhorar sua concentração e dedicar mais tempo às tarefas. Depois olhei o meu boletim. Todas as notas eram excelentes.
10 em praticamente todas as matérias. E junto delas havia uma recomendação especial. A escola queria me enviar para uma academia avançada de escrita durante o verão. Meu coração acelerou. Porque eu nunca tinha visto aquele documento. Nunca. Eu não lembrava de ter recebido qualquer convite. Eu não lembrava que alguém tivesse me falado daquela oportunidade. Continuei revisando. E então encontrei algo grampeado atrás da folha. Era uma carta. Uma carta que nunca chegou às minhas mãos. Uma carta que alguém tinha escondido. Abri lentamente. E, no topo, reconheci imediatamente a letra da minha mãe. Dizia apenas uma frase. Caro demais. Primeiro o acampamento de dança da Sarah. Fiquei congelada. Não conseguia desviar os olhos daquelas palavras. De repente, memórias que eu tentava esquecer há anos voltaram com força. Lembrei daquele verão. Lembrei de como eu queria entrar naquele programa. Lembrei das histórias que eu escrevia escondida no meu quarto. Lembrei de como eu sonhava em me tornar escritora algum dia. Mas meus pais me disseram que não havia dinheiro. Que as coisas estavam difíceis. Que eu precisava ser realista. Que escrever era só um passatempo. Enquanto isso, Sarah foi enviada para um acampamento de dança caro. E o mais absurdo era que ela nem gostava. Depois de 3 dias, voltou dizendo que odiava. Chorou. Fez birra. E meus pais reagiram comprando um conjunto completo de móveis novos para o quarto dela. Enquanto ela ganhava móveis. Eu passei o mês inteiro de julho cuidando dos filhos dos vizinhos para ganhar algum dinheiro. E me convencendo de que meus sonhos não eram tão importantes. Me convencendo de que escrever era só um hobby. Me convencendo de que eu tinha que me contentar. Agora eu entendi a verdade. Não era falta de dinheiro. Nunca foi. Eles simplesmente escolheram gastar esse dinheiro na Sarah. Senti uma pressão crescente no peito. Mas o pior ainda não tinha chegado. Continuei mexendo na caixa. E encontrei um extrato bancário. Era antigo. Tinha meu nome. Franzi a testa. Porque reconheci imediatamente de qual conta se tratava. Era uma conta de poupança para estudos universitários. Durante anos eu perguntei sobre ela. Quando estava me preparando para a faculdade, perguntei várias vezes. Meus pais sempre davam a mesma resposta. Nunca teve muito dinheiro. Sua avó queria ajudar, mas não conseguiu contribuir muito. Não tem quase nada lá. Eu acreditei. Por que não acreditaria? Eles eram meus pais. Mas o documento nas minhas mãos contava uma história completamente diferente. A conta tinha quase $40.000. 40.000. Minha respiração ficou lenta. Li o valor de novo. E depois de novo. Não era erro. Os depósitos vinham da minha avó. Durante anos ela esteve economizando para mim. Anos. Mas então vi outra seção. Os saques. Grandes quantias retiradas aos poucos ao longo de 2 anos. Senti um frio subir pela minha coluna. Comecei a revisar cada movimento. E então vi as anotações. Ao lado de um dos saques estava escrito pelo meu pai. Carro para Sarah. Fiquei imóvel. Verifiquei o próximo. Treinamento para concurso de beleza da Sarah. O seguinte. Fundo inicial do noivado da Sarah. O seguinte. Outro relacionado a Sarah. E outro. E outro. E outro. Minhas mãos começaram a tremer. Porque aquilo já não era só favoritismo. Durante anos eu tentei justificar tudo. Eu achei que talvez simplesmente a amassem mais. Que talvez eles cometessem erros. Que talvez não percebessem o dano que causavam. Mas aquilo era diferente. Muito diferente. O favoritismo é comprar presentes melhores para um filho. O favoritismo é dar mais atenção a um do que ao outro.
Mas pegar o dinheiro destinado à educação de uma filha e gastá-lo nos caprichos da outra. Isso tinha outro nome. Isso era roubo. Roubo disfarçado de amor parental. Roubo disfarçado de sacrifício familiar. Roubo disfarçado de responsabilidade. Senti náusea. Tive que largar os documentos por alguns segundos. Minha cabeça girava. Toda a minha vida estava mudando diante dos meus olhos. Todas as explicações que me deram. Todas as vezes em que disseram que não havia dinheiro. Todas as vezes em que disseram que eu deveria esperar. Todas as vezes em que disseram que não podiam me ajudar. Tudo tinha sido mentira. Mentiras cuidadosamente construídas. Então vi o último documento. O bilhete da minha avó. Ela tinha deixado no fundo da caixa. Como se soubesse que seria a última coisa que eu encontraria. Como se quisesse que eu descobrisse todas as provas antes de ler suas palavras. Desdobrei o papel lentamente. E comecei a ler. Emily, se você está lendo isto, significa que finalmente te exigiram demais. Senti um nó na garganta. Continuei lendo. Seus pais vão te dizer que amor significa sacrifício. As lágrimas começaram a se acumular nos meus olhos. Tenha cuidado. Nesta família, sacrifício sempre significou que Emily paga e Sarah sorri. Precisei parar. Porque aquelas palavras descreviam perfeitamente toda a minha vida. Continuei. Tentei proteger o dinheiro que deixei para você, mas sua mãe encontrou maneiras de contornar isso. Olhei novamente para os extratos bancários. As provas. Os saques. As assinaturas. Tudo se encaixava. Tudo. Então cheguei à última parte. Guardei cópias de tudo. Respirei fundo. E continuei lendo. Não permita que transformem a sua bondade em um contrato. Li essa última frase uma vez. Depois outra. Depois uma terceira. Não permita que transformem a sua bondade em um contrato. As palavras pareciam mais fortes a cada vez. Porque era exatamente isso que tinham feito. Tinham transformado meu amor em obrigação. Minha generosidade em dívida. Minha paciência em responsabilidade permanente. E meu silêncio em permissão. Foi então que meu telefone vibrou novamente. A tela acendeu. Era Sarah. Abri a mensagem. Dizia apenas: Mamãe está chorando. Continuei lendo. Você está envergonhando todo mundo. E por fim. Só diga sim e podemos seguir em frente. Só isso. Nenhuma pergunta sobre como eu me sentia. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma empatia. Ela não disse: Você está bem? Ela não disse: O que fizeram foi injusto. Ela não disse: Sinto muito por terem te colocado nisso. Ela só disse: Diga sim. Como sempre. Faça o que queremos. Pague. Obedeça. Sorria. E continue. Foi nesse instante que algo mudou dentro de mim. Não foi uma transformação mágica. Eu não me senti forte. Eu não me senti corajosa. Eu não me senti curada. Eu me senti desperta. Pela primeira vez na vida eu estava vendo a realidade sem desculpas. Sem mentiras. Sem as histórias que eu mesma tinha contado para justificar minha família. Naquela noite eu não dormi. Nem um minuto. Fiquei sentada no chão revisando documentos, fotografias e lembranças. Quando amanheceu, eu tinha 47 chamadas perdidas. E elas continuavam chegando. Também encontrei um chat em grupo da família cheio de pessoas que eu mal conhecia. Tios distantes. Primos de segundo grau. Parentes que não me chamavam há anos. Todos tinham opiniões. Todos tinham exigências. Todos tinham conselhos. Sua mãe está destruída. É só dinheiro. Não seja egoísta. As famílias precisam se ajudar.
Sua irmã só casa uma vez. Li cada mensagem. E pela primeira vez não senti culpa. Só vi manipulação. No meio do dia chegou uma mensagem de voz do meu pai. Eu reproduzi. No começo ele falava com calma. Com aquela voz controlada que usava quando queria parecer razoável. Mas aos poucos começou a perder o controle. O tom mudou. A respiração ficou mais pesada. E no final ele gritou. Você vai voltar esta noite. Vai pedir desculpas para sua mãe. E vai dizer a Sarah que vai pagar o casamento. Nesta família não negociamos falta de respeito. Quando a mensagem terminou, o apartamento ficou em silêncio. Eu reproduzi de novo. E depois uma terceira vez. Não porque eu gostasse de ouvir. Não porque eu quisesse me torturar. Mas porque eu precisava me lembrar de algo importante. Algo que eu tinha acabado de descobrir. Durante 30 anos eu confundi medo com autoridade. Eu achei que obedecer era respeitar. Achei que ficar calada era amar. Achei que ceder era ser uma boa filha. Mas enquanto ouvia a voz furiosa do meu pai ecoando no apartamento vazio, entendi uma verdade que mudaria minha vida para sempre. Medo não era respeito. Nunca tinha sido. E pela primeira vez, eu não tinha mais intenção de obedecer. Naquela mesma noite eu voltei para a casa dos meus pais. Mas não voltei para me render. Não voltei para pedir desculpas. Não voltei para entregar um cheque. E definitivamente não voltei para aceitar continuar sendo usada. Eu voltei por um único motivo. Queria ver os rostos deles quando eu finalmente parasse de interpretar o papel que me deram a vida inteira. Durante 30 anos eu tinha sido a filha obediente. A filha responsável. A filha que resolvia problemas. A filha que sempre cedia. A filha que pedia desculpas mesmo quando não tinha feito nada de errado. E naquela noite eu ia descobrir o que acontecia quando essa pessoa desaparecia. Enquanto dirigia de volta para a casa da família, sentia uma estranha tranquilidade. Não era felicidade. Não era confiança. Era outra coisa. Era a sensação de que eu finalmente tinha parado de me enganar. A chuva da noite anterior tinha desaparecido. Mas o ar ainda estava frio. Quando cheguei e estacionei o carro, imediatamente notei algo estranho. Havia mais carros do que na noite anterior. Muito mais. Suspirei. As notícias tinham se espalhado rápido. Toda a família já devia saber que Emily tinha cometido o terrível crime de não querer dar $93.000 de presente. Saí do carro. Caminhei em direção à entrada. E, ao apenas abrir a porta, entendi que ele estava certo. A casa estava cheia. Mais cheia do que no Natal. Parecia que toda a família tinha se reunido para assistir à segunda parte do espetáculo. A sequência. O confronto final. A correção pública da filha rebelde. Alguns familiares fingiram surpresa ao me ver. Outros nem tentaram esconder que estavam me observando. Havia pessoas sentadas na sala. Na sala de jantar. Na cozinha. Todos esperando. Todos atentos. Todos preparados para ver o que iria acontecer. Então vi algo que quase me fez rir. Na televisão gigante da sala havia uma apresentação. Uma apresentação de verdade. Como se fosse uma reunião corporativa. Como se estivessem tentando atrair investidores para uma empresa. Na tela apareciam fotografias. Um vinhedo elegante. Flores importadas. Centros de mesa exclusivos. Guardanapos personalizados. Um quarteto de cordas. Bolos de designer. Decorações de luxo. E junto de tudo isso, escrito em letras douradas enormes, aparecia um valor. $93.000. O número brilhava na tela como se fosse um prêmio. Como se todos estivessem orgulhosos disso. Como se não fosse uma loucura exigir aquilo de alguém. Senti uma mistura de incredulidade e cansaço. Então minha mãe me viu. E o espetáculo começou.
Ela imediatamente levou a mão ao peito. Emily. Sussurrou de forma dramática. Parecia uma atriz de novela recebendo uma filha perdida depois de uma guerra. Não uma mulher que tinha ficado fora por poucas horas. A voz dela tremia. Os olhos ficaram marejados. E por um segundo olhei para os familiares. Alguns realmente pareciam acreditar nela. Isso foi o mais impressionante. Eles tinham assistido àquela atuação por tantos anos que já não conseguiam mais distinguir encenação de realidade. Antes que eu pudesse responder, Sarah apareceu. Veio andando rapidamente em minha direção. Usava um suéter cor creme. Brincos de diamante. E lágrimas perfeitamente posicionadas nos olhos. Ela nem me perguntou como eu estava. Nem disse oi. Simplesmente me abraçou. Sem permissão. Sem perguntar. E, perto do meu ouvido, sussurrou. Por favor, não estrague isso para mim. Senti algo frio percorrer meu corpo. Não tristeza. Não raiva. Clareza. Me afastei lentamente dela. E respondi. Você já estragou quando permitiu que me exigissem $93.000. O silêncio foi imediato. Absoluto. A sala inteira congelou. Era como se alguém tivesse apertado um botão. Ninguém respirava. Ninguém falava. Ninguém se movia. Então as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Sarah. Na hora certa. Minha mãe soltou um suspiro dramático. Como você pode falar assim com sua irmã? Meu pai apontou para a sala de jantar. Sente-se. Ele disse isso com a mesma voz que usou a vida inteira. A voz de ordem. A voz que nunca era questionada. A voz que esperava obediência imediata. Mas algo tinha mudado. Porque eu não me movi. Nem um centímetro. Fiquei exatamente onde estava. De pé. E, para minha surpresa, isso pareceu irritá-lo mais do que qualquer outra coisa. Durante toda a minha vida, a dinâmica tinha sido simples. Ele se levantava. Eu me sentava. Ele falava. Eu escutava. Ele apontava. Eu obedecia. Era um sistema tão antigo que todos davam como garantido. Mas naquela noite não. Naquela noite eu continuei de pé. Não, respondi. Só uma palavra. Mas aquela palavra atingiu a sala como uma explosão. Minha mãe cambaleou de forma dramática. Segurou-se no encosto de uma cadeira. Acho que vou desmaiar. Sarah começou a chorar mais alto. Meu pai deu um passo em minha direção. Olha o que você está fazendo com sua mãe. Observei minha mãe com atenção. E então notei algo. Os olhos dela estavam fechados. Mas uma das mãos ainda ajeitava a pulseira. Quase sorri. Ela não estava desmaiando. Ela estava atuando. Como sempre. Se a mamãe está tão mal assim, chamem uma ambulância, eu disse. Os olhos dela abriram na mesma hora. Foi instantâneo. E ninguém se moveu. Ninguém pegou o telefone. Ninguém chamou emergência. Porque todos sabiam a verdade. E aquela foi a primeira rachadura em toda a encenação. A primeira. Vi o rosto do meu pai endurecer. Já chega. Depois ele se virou para os outros. E elevou a voz para que todos ouvissem. A Emily esqueceu o que significa família. Alguns assentiram. Outros desviaram o olhar. Ela recebeu benefícios desta família a vida inteira. Ele continuou andando. Gesticulando. Interpretando o papel de pai ofendido. E agora que a irmã dela tem um momento especial, quer se fazer de vítima. Anos atrás, aquelas palavras teriam me destruído. Teriam me feito chorar. Teriam me feito pedir desculpas. Teriam me feito duvidar de mim mesma. Mas agora eu ouvia outra coisa. Não ouvia a verdade.
Eu ouvia um homem desesperado para proteger uma versão da história na qual ele era inocente. Minha mão tocou de leve a pasta dentro da minha bolsa. A pasta com as cópias dos documentos da minha avó. As provas. As cartas. Os extratos bancários. A evidência. Mas eu não tirei. Ainda não. Porque eu sabia exatamente o que aconteceria. Eles tentariam arrancar de mim. Negariam tudo. Gritariam. Interromperiam. Transformariam a verdade em mais um espetáculo. Não. Ainda não era o momento. Então eu fiz outra coisa. Olhei para o meu pai. E perguntei calmamente. Pai, de quais benefícios você está falando exatamente? Ele soltou uma risada debochada. Você teve teto. Você teve comida. Você teve roupa. Você teve estabilidade. Eu assenti devagar. E respondi. Então você está falando das obrigações básicas de qualquer pai? Um suspiro coletivo percorreu a sala. Algumas pessoas pareciam horrorizadas. Como se eu tivesse dito algo ofensivo. Minha mãe abandonou qualquer aparência de doçura. O rosto dela mudou. E finalmente apareceu a verdadeira pessoa por trás da máscara. Ingrata. A palavra saiu como uma lâmina. Não havia mais fragilidade. Não havia mais lágrimas. Não havia mais vitimismo. Só raiva. Raiva pura. Eu te carreguei no ventre. Eu te alimentei. Eu abri mão de tanta coisa por você. E agora você vem aqui falar de dinheiro. Pela primeira vez eu não chorei. Nem perto disso. Eu a encarei diretamente. E respondi. Não, mãe. Fiz uma pausa. A primeira pessoa que falou de dinheiro foi você. Toda a sala ficou imóvel. 93 mil dólares. Olhei diretamente para ela. Você se lembra? Sarah se levantou de repente. É o meu casamento, Emily. As lágrimas escorriam livremente. Pela primeira vez na sua vida, pare de fazer tudo ser sobre você. Eu a observei. Por vários segundos. E então respondi. Pela primeira vez, me diga um único dia desta família que tenha sido sobre mim. Sarah abriu a boca. Mas nenhuma palavra saiu. Nenhuma. Porque não havia resposta. Nunca houve. Meu pai interveio imediatamente. Esse tipo de atitude é exatamente o motivo pelo qual as pessoas te acham difícil. E foi curioso. Porque essa frase também tinha perdido o efeito. Antes teria me destruído. Agora só confirmou algo. Nunca importou o quanto eu fazia. Nunca importou o quanto eu ajudava. Nunca importou o quanto eu sacrificava. Eles sempre encontrariam uma razão para me culpar. E essa compreensão me trouxe uma calma absoluta. Respirei fundo. E disse. Então vamos simplificar isso. Toda a sala ficou em silêncio. Eu não vou pagar o casamento. Vi os rostos começarem a mudar. Nem $1. Nem um depósito. Nem uma transferência. Nem um pagamento de emergência quando o florista descobrir que a Sarah quer flores importadas em dezembro. A expressão de Sarah se quebrou. A da minha mãe ficou vermelha de raiva. E eu continuei. Acabou. Eu não vou mais ser a conta bancária de backup desta família. Minha mãe tremia de raiva. Então você está escolhendo nos abandonar. Olhei ao redor. Observei cada rosto. Cada parente. Cada pessoa que tinha visto minha vida ser reduzida durante anos. Cada pessoa que chamou meu silêncio de paz. Cada pessoa que chamou meu sacrifício de amor. E respondi. Não. Peguei meu casaco. Eu estou me demitindo do trabalho que vocês me deram. Meu pai bateu a mão na mesa. O som ecoou por toda a casa. Se você sair por aquela porta, vai nos perder para sempre. Coloquei o casaco lentamente.
E respondi. Isso soa bem menos ameaçador do que você imagina. Atrás de mim ouvi Sarah gritar. Você vai voltar quando perceber que ninguém te ama como nós. Parei perto da porta. Virei a cabeça. E pela primeira vez em muito tempo sorri. Só um pouco. O suficiente. É exatamente isso que me preocupa. E então saí. Enquanto atrás de mim a casa explodia em gritos. Em acusações. Em choro. Em raiva. Mas pela primeira vez na minha vida, nenhum desses sons conseguiu me parar. Na manhã seguinte descobri que meu telefone tinha ficado sem bateria. Quando finalmente o conectei ao carregador, ele ganhou vida imediatamente. E começou uma verdadeira tempestade. Chamadas perdidas. Mensagens de voz. Mensagens de texto. Notificações. Uma atrás da outra. Sem parar. Como uma metralhadora digital disparando de todos os lados. E enquanto eu observava a tela acender repetidamente, tive a sensação de que aquilo estava apenas começando. Nos dias seguintes, meu telefone se tornou um pesadelo. Sempre que ele vibrava, eu já sabia quem era. Minha mãe chorando. Meu pai dando ordens. Sarah dizendo que eu estava destruindo a saúde mental dela. A tia Marlene me chamando de cruel. O primo Greg afirmando que eu tinha síndrome da personagem principal. Como se eu me recusar a pagar $93.000 automaticamente me tornasse a vilã da história. As mensagens chegavam uma após a outra. Sem pausa. Sem espaço para respirar. No começo eu tentei ler. Achei que talvez alguma contivesse um pedido de desculpas. Talvez alguém tentasse entender o meu lado. Talvez alguém perguntasse como eu estava me sentindo. Que ingenuidade a minha. Ninguém perguntou. Ninguém quis ouvir. Todos tinham exatamente o mesmo objetivo. Me convencer. Me pressionar. Me desgastar. Me dobrar até que eu dissesse sim. Ao meio-dia, eu já tinha bloqueado 6 números. E ainda assim continuavam aparecendo outros. Números desconhecidos. Telefones emprestados. Chamadas de trabalho. Até pessoas com quem eu não falava há anos começaram a aparecer. Era impressionante. E também assustador. Porque foi naquele dia que eu entendi algo que nunca tinha compreendido totalmente. Uma família pode levar anos para organizar um encontro. Pode levar meses para combinar um aniversário. Pode esquecer de te ligar quando você está triste. Pode desaparecer quando você precisa de ajuda. Mas quando o objetivo é controlar alguém, de repente todos encontram tempo. Todos encontram energia. Todos encontram opinião. E todos aparecem ao mesmo tempo. Naquela tarde eu quase me escondi. De verdade. Queria desligar o telefone. Fechar as cortinas. Entrar debaixo de uma coberta. E fingir que o mundo não existia. Eu estava exausta. Mentalmente exausta. Emocionalmente exausta. Mas então vi algo sobre a mesa da cozinha. A nota da minha avó. A mesma que eu já tinha lido tantas vezes que quase sabia de cor. Peguei novamente. E meus olhos foram direto para a última frase. Não permita que transformem a sua bondade em um contrato. Li mais uma vez. E senti algo diferente. Porque pela primeira vez eu entendia exatamente o significado. Minha vida inteira eu tinha confundido bondade com obrigação. Acreditava que amar significava me sacrificar. Acreditava que ajudar significava dar tudo. Acreditava que dizer não era egoísmo. Mas minha avó enxergava com clareza. Minha família tinha transformado cada ato de generosidade. Cada favor. Cada ajuda. Cada sacrifício. Em uma dívida permanente. Como se pertencesse a eles. Como se tivessem direitos sobre mim. Como se minha existência fosse uma conta bancária emocional que podiam usar quando quisessem. Olhei novamente para o bilhete.
E tomei uma decisão. Eu precisava de ajuda profissional. Não emocional. Não familiar. Não de alguém que só dissesse o que eu queria ouvir. Eu precisava de alguém que enxergasse os fatos. Foi assim que marquei uma consulta com uma advogada. O nome dela era Vivian Shaw. Quando cheguei ao escritório, esperava encontrar uma mulher fria e distante. Alguém que falasse apenas de contratos e leis. Mas Vivian era diferente. Ela tinha uma expressão calma. Aquele tipo de calma de quem já viu desastres humanos demais para se impressionar facilmente. Parecia alguém que tinha observado famílias se destruírem por dinheiro durante décadas. E ainda assim conseguia sentar e tomar um café depois. O escritório dela era simples. Organizado. Sem exageros ou decoração desnecessária. Ela me ofereceu um assento. Ouviu minha história. E, durante vários minutos, tomou notas sem me interromper. Quando terminei, ela começou com as questões práticas. Primeiro de tudo, Emily, você não tem nenhuma obrigação legal de pagar esse casamento. Senti um pequeno alívio. Ela continuou. Segundo, você precisa documentar tudo. Mensagens. E-mails. Chamadas. Capturas de tela. Tudo. Assenti. E terceiro, pare de atender ligações. Isso me fez sorrir um pouco. Acredite, já estou indo por esse caminho. Vivian assentiu. Mas então tirei os documentos da caixa da minha avó. Os extratos bancários. As cartas. As anotações. As provas. E algo mudou. Eu percebi imediatamente. A expressão dela deixou de ser apenas profissional. Agora parecia intrigada. Ela pegou os documentos. Começou a ler. Primeiro os nomes. Depois as datas. Depois os valores. O dedo dela seguia lentamente cada linha. Finalmente, levantou o olhar. E perguntou. Onde você conseguiu isso? Contei tudo. A caixa forte. A conta educacional. As cartas da minha avó. A exigência dos $93.000. As ameaças. As mensagens. As palavras da minha mãe. Vivian ouviu atentamente. Depois bateu levemente no papel com um dedo. Emily, isso pode ser mais do que manipulação emocional. Senti meu estômago afundar. O que você quer dizer? Ela abriu um bloco jurídico. E começou a escrever. Quando um familiar cria fundos para um beneficiário específico, especialmente fundos educacionais, os detalhes importam muito. Minha respiração acelerou. Que tipo de detalhes? Quem controlava a conta? Quem retirou o dinheiro? Existiam instruções escritas? Sua avó deixou o testamento? Neguei com a cabeça. Não sei. Vivian ficou em silêncio por um momento, pensativa. Depois fez outra pergunta. Quem administrou a herança da sua avó quando ela morreu? E foi aí que quase ri. Não porque fosse engraçado. Mas porque a resposta parecia óbvia demais. Minha mãe. A caneta de Vivian parou. Completamente. Então ela disse algo que me arrepiou. Claro que foi ela. Franzi a testa. Algo no tom dela me chamou a atenção. Você conhece minha família? Pela primeira vez desde que entrei, Vivian hesitou. Só meio segundo. Mas eu vi. Finalmente respondeu. Eu conheci sua avó há alguns anos. Meu coração acelerou. Você conheceu? Ela assentiu. Uma vez. E então acrescentou algo que me deixou gelada. Ela estava preocupada que uma de suas filhas pressionasse o neto errado a abrir mão de uma herança. Senti o mundo inclinar. A sala pareceu se mover. O neto errado. As palavras ecoaram na minha cabeça. De novo. E de novo. O que isso significa?
Vivian cruzou as mãos. Não posso falar de detalhes específicos sem documentação. A voz dela era cuidadosa. Profissional. Mas dava para ver que ela estava escolhendo cada palavra. No entanto, ela fez uma pausa. Se sua avó deixou instruções e essas instruções foram ignoradas, você pode ter opções. Opções. A palavra parecia enorme. Durante toda a minha vida me fizeram acreditar que eu não tinha opções. Obedecer. Ceder. Aceitar. Essas sempre tinham sido minhas únicas alternativas. Agora alguém estava me dizendo algo diferente. Entreguei a nota da minha avó. Vivian leu lentamente. Muito lentamente. E, à medida que avançava pelas linhas, vi sua expressão suavizar. Finalmente ela colocou o papel sobre a mesa. E disse algo que me atingiu mais forte do que qualquer revelação jurídica. Sua avó te amava. Foi só isso. Uma frase simples. Mas senti um nó enorme na garganta. Porque não havia condições. Não havia mas. Não havia sacrifícios. Não havia exigências. Não havia contas emocionais. Apenas amor. Alguém de fora da minha família tinha acabado de dizer isso como um fato. E, por algum motivo, aquilo quase me fez chorar. Antes de eu sair, Vivian fez uma última pergunta. Algum fornecedor do casamento espera dinheiro da sua parte? Pisquei confusa. O quê? O salão. Os organizadores. Os floristas. O buffet. A loja do vestido. Sua família disse que você ia pagar? Senti um aperto horrível no peito. Porque eu conhecia Sarah. E conhecia meus pais. Sarah sempre gastava dinheiro antes de ter. E meus pais sempre prometiam dinheiro antes de me perguntar. Vivian observou minha reação. E assentiu. Investigue discretamente. Saí daquele escritório com uma sensação estranha. E, 2 dias depois, descobri que ela estava certa. O primeiro e-mail veio de um vinhedo de luxo. O assunto dizia: parabéns por patrocinar a experiência de casamento Preston Miller. Preston. O noivo da Sarah. Meu coração acelerou. Liguei imediatamente. A coordenadora foi educada. Expliquei quem eu era. E perguntei quais informações tinham registradas. A resposta me deixou gelada. Minha mãe tinha me cadastrado como principal responsável financeira do evento. Ainda não havia depósito. Mas eles já estavam reservando a data. Porque minha família havia prometido que o dinheiro chegaria antes de sexta-feira. Liguei para o florista. A mesma história. Liguei para o buffet. A mesma história. Liguei para a organizadora do evento. A mesma história. E quando liguei para o ateliê de vestidos de noiva, foi ainda pior. Sarah já tinha escolhido um vestido sob medida. Extremamente caro. E, segundo as notas internas, ela tinha dito: minha irmã cuida de toda a parte financeira. Fiquei olhando para a tela do celular por vários segundos. Eu não conseguia acreditar. Minha assinatura não estava em nenhum documento. Eu não tinha assinado contrato nenhum. Não tinha autorizado nenhum pagamento. Não tinha aceitado nada. Mas meu nome estava em tudo. Em e-mails. Em notas. Em registros. Em promessas. Em orçamentos. Era como se já tivessem gastado meu dinheiro sem me perguntar. Ao final da semana eu tinha uma pasta enorme. Capturas de tela. E-mails. Notas de fornecedores. Mensagens de voz. Provas. Montanhas de provas. E então algo inesperado aconteceu. Sarah me enviou uma mensagem. Uma única mensagem. Mas essa mensagem mudaria absolutamente tudo. À 1h17 da madrugada chegou outra mensagem. Era da Sarah. Dizia: você está exagerando.
A mãe disse que a vovó deixou dinheiro pra você de qualquer jeito, então para de se fazer de coitada. Você nem precisa disso. Eu li em silêncio. Sem responder. Só encaminhei para Vivian. 10 minutos depois ela respondeu. Não responda. Isso é importante. E, pela primeira vez em muito tempo, eu obedeci sem hesitar. Na manhã seguinte, Vivian me ligou. A voz dela estava mais séria do que o normal. Emily, eu revisei os registros públicos da herança. Sim, houve testamento. Senti o ar faltar. E não só isso, ela continuou, sua avó deixou mais do que o fundo educacional. Ela fez uma pausa. Ela deixou a casa do lago. Fiquei completamente em silêncio. Não consegui falar. A casa do lago. Aquele lugar. O mesmo onde Sarah queria tirar as fotos do casamento. O mesmo que minha mãe dizia que tinha sido vendido anos atrás. Vivian continuou. Essa propriedade foi transferida depois da morte da sua avó, mas não diretamente para você. Foi colocada em um fundo fiduciário controlado pela sua mãe. Engoli em seco. Ela podia fazer isso? Depende de documentos que ainda precisamos obter, respondeu, mas escute bem, Emily, é possível que o casamento dos sonhos da sua irmã esteja sendo construído sobre uma propriedade que nunca deveria ter sido deles. Naquele momento tudo começou a se encaixar. E tudo ficou mais feio. No painel de inspiração do casamento da Sarah havia fotos de pôr do sol à beira do lago. Os convites mencionavam propriedade familiar privada. Minha mãe tinha dito a todos que o casamento era para honrar a avó. Honrar. Quando, na verdade, estavam planejando usar o que talvez fosse meu, enquanto me exigiam pagar $93.000 para financiar o evento. Eu queria ir até a casa dos meus pais naquele instante. Entrar com os documentos. E destruir todas as mentiras em uma única conversa. Mas Vivian me impediu. Ainda não, ela disse, deixe eles continuarem falando. Quem acha que está ganhando sempre acaba deixando evidências. E ela estava certa. A próxima evidência chegou rápido. Uma mensagem de convite. Era a prova final do vestido de noiva da Sarah. Um texto da minha mãe, enviado de outro número. Você precisa vir. Esta é sua última chance de consertar o que você quebrou. Não respondi. Depois chegou um áudio da Sarah. A voz dela era suave, quase chorando. Por favor, Emily, eu sei que tudo ficou intenso. Só quero que você esteja aqui comigo. Você é minha irmã. Por um segundo, a versão antiga de mim quase respondeu. Quase. Mas então ela acrescentou. E o salão precisa do seu cartão cadastrado para as alterações. Aí estava o truque. Sempre o mesmo. Respirei fundo e respondi com uma única linha. Vou para conversar, não para pagar. Um coração apareceu na tela segundos depois. Fiquei olhando para aquele emoji. Até ele parar de parecer algo bonito. E começar a aparecer um aviso. O salão de vestidos era tudo o que se imagina do dinheiro antigo, pisos de mármore, sofás de veludo, vozes suaves falando como se nada importante pudesse dar errado ali dentro. Sarah estava sobre uma plataforma. Com um vestido que provavelmente custava mais do que o meu primeiro carro. Minha mãe estava ao lado, enxugando lágrimas com elegância teatral. Nossa Emily finalmente chegou, dizia ela, está custando aceitar o seu papel, mas a família sempre volta ao seu lugar. Entrei com um casaco preto. E uma pasta na mão. Meu pai também estava lá. Isso me surpreendeu por um segundo, até eu entender. Ele não gostava de lojas. Mas adorava pressão pública. A tia Marlene estava sentada perto dos espelhos. 2 primos também. Todos prontos. Prontos para ver se eu cederia de novo. A consultora do salão se aproximou com um tablet. Só precisamos confirmar o método de pagamento para as alterações e o saldo do vestido. Minha mãe tocou meu braço. A Emily vai cuidar disso. Olhei para a consultora.
Não. A Emily não vai cuidar de nada disso. O rosto da Sarah mudou. É sério? Ela sussurrou. Minha mãe soltou uma risada nervosa. Ela está brincando. Não, eu disse. Meu pai se levantou. Este não é o lugar. Olhei ao redor. Os espelhos refletiam tudo de todos os ângulos. Todo mundo olhando. Todo mundo esperando. Justamente por isso é perfeito, pai, eu disse, vocês estão colocando meu nome em contas há meses. Já está na hora de tirar ele aqui mesmo. Sarah desceu da plataforma. O vestido se espalhava ao redor dos pés dela como espuma. Você está me humilhando. Não, respondi calma, estou corrigindo um mal-entendido financeiro. Minha mãe baixou a voz. Emily, não se atreva. Abri a pasta. Só o suficiente para mostrar os e-mails impressos. Salão de eventos. Florista. Buffet. Vestido. Falei com todos os fornecedores, eu disse, nenhum tem minha assinatura. Nenhum tem minha autorização. O ar mudou. Se alguém tentar me cobrar, usar meu nome ou dizer que eu concordei em financiar esse casamento, minha advogada vai resolver. A palavra advogada caiu no salão como água gelada. A tia Marlene parou de gravar. Sim. Ela estava gravando. Olhei para ela. Pode continuar gravando. Na verdade, vai ser útil. Meu pai ficou vermelho. Você trouxe ameaça jurídica para o salão de noiva da sua irmã? Vocês trouxeram fraude financeira para minha vida, respondi. Minha mãe explodiu. Fraude? Como você ousa usar essa palavra? Tirei a mensagem da Sarah sobre o dinheiro da avó e coloquei sobre a mesa de vidro. Já que estamos falando de palavras, vamos falar dessa, herança. Sarah empalideceu. Minha mãe olhou para meu pai. Um segundo. Só um. Mas eu vi. Meu pai falou rápido demais. Isso não tem nada a ver com sua avó. Inclinei a cabeça. Não. Porque o casamento da Sarah diz que vai ser na casa do lago. A consultora sussurrou. Ah. Sarah olhou para minha mãe. Mãe. Pela primeira vez, vi algo novo no rosto dela. Dúvida. Dúvida real. Como se já não tivesse certeza de que a mãe dela poderia salvá-la. Então ela atacou. Você está com inveja, disse ela, você odeia que as pessoas gostem de mim. Odeia que eu vou casar. Odeia que eu seja feliz. Olhei para o vestido dela. Para as mãos tremendo. Para os olhos cheios de lágrimas caras. Sarah, eu disse devagar, você está feliz? A pergunta caiu como um golpe. A expressão dela mudou. Pânico. Minha mãe interveio imediatamente. Não manipule ela psicologicamente. Mas já era tarde. Eu tinha visto a rachadura. A Sarah não era só a favorita. Ela também fazia parte de um sistema em que só era amada quando performava perfeitamente. E então, quase num sussurro, ela disse a única coisa que eu não esperava. Só paga, Emily, por favor. Se esse casamento cair, todo mundo vai saber. E, pela primeira vez, eu entendi exatamente o que estava acontecendo. Não era um casamento. Era um encobrimento. Eu não te amo. Não quero este casamento. Todos vão saber. Fechei a pasta. Respirei fundo. E disse com calma. Então que saibam. Minha mãe avançou em direção ao meu braço, mas a consultora do salão entrou entre nós. Senhora, por favor não a toque. Esse simples senhora fez ela perder mais controle do que qualquer coisa que eu tinha dito. Meu pai começou a gritar. A tia Marlene tentou escapar em direção à saída. Sarah chorava tão forte que a costureira teve que levantar o vestido dela para evitar que a maquiagem borrasse e estragasse o tecido. Eu fiquei parada por mais um segundo. Depois caminhei até a porta. Mas antes de sair, parei.
E me virei. Mais uma coisa, eu disse, não me procurem mais, a menos que seja pela minha advogada. O salão ficou em silêncio por uma fração de segundo. Minha mãe explodiu. Você está morta para nós. Dessa vez eu não reagi. Nenhum gesto. Nenhuma piscada. Só respondi. Então parem de ligar para o fantasma quando precisam de dinheiro. E saí. Achei que ali terminaria tudo. Mas não. Só estava começando. Eles não pararam de ligar. Eles se multiplicaram. No dia seguinte eu tinha 63 chamadas perdidas. Na hora do almoço, 98. E à meia-noite. Havia 54 mensagens de voz. A maioria da minha mãe. Algumas eram gritos. Outras eram choros tão fortes que nem dava para entender. Emily, por favor, sua irmã não comeu. Emily, o salão precisa do depósito. Emily, seu pai está com pressão alta. Emily, como você pode fazer isso antes do Natal? Depois vieram as mensagens dos parentes. Você está matando sua mãe. A Sarah está destruída. Você fez seu pai parecer um criminoso. Esse último quase me fez rir. Porque eu não fiz ele parecer criminoso. Só parei de ajudá-lo a esconder isso. Mas o verdadeiro problema veio depois. Nas redes sociais. Sarah publicou uma indireta. Algo sobre a dor de ser abandonada pela pessoa em quem mais confiava no dia do seu casamento. Minha mãe compartilhou com emojis de choro. A tia Marlene comentou. Algumas filhas esquecem quem as criou. Em poucas horas, primos, amigos da igreja, vizinhos e até desconhecidos começaram a opinar. Egoísta. Fria. Amargurada. Com inveja. Sem coração. Alguém escreveu. Imagina não ajudar sua irmã no dia mais feliz da vida dela. Eu queria responder. Imagina roubar de uma filha para decorar a vida da outra. Mas Vivian me impediu. Espera, ela disse, deixa eles falarem. Difamação pública deixa a prova perfeita. E ela estava certa. Guardei tudo. Capturas de tela. Comentários. Mensagens. Tudo. Cada mentira. Cada ataque. Cada história em que eu era vilã. 3 dias depois, tudo escalou. Minha chefe me chamou até a sala dela com uma expressão preocupada. Emily, recebi um e-mail da sua mãe. Senti o estômago afundar. Minha mãe tinha escrito dizendo que eu estava mentalmente instável, que estava assediando minha irmã e que poderia colocar em risco fundos da empresa por problemas financeiros pessoais. Minha chefe deslizou o e-mail impresso sobre a mesa. Eu não acredito nisso, disse com cuidado, mas precisava que você soubesse. Agradeci. Saí. E no banheiro me tranquei em um cubículo. Comecei a tremer tanto que meus dentes batiam. Ali eu entendi algo. Não era dor. Era o fim da paciência. Aquele foi o momento em que acabou o aguentar. E começou outra coisa. Enviei tudo para a Vivian. A resposta veio em segundos. Isso é legalmente acionável. Você quer prosseguir? Fiquei olhando para a mensagem. Você quer prosseguir? A vida inteira alguém decidiu por mim. O que fazer? O que calar? O que aceitar? O que perdoar? E pela primeira vez, alguém estava me perguntando o que eu queria. Escrevi. Sim. Em menos de 24 horas, Vivian enviou cartas formais de cessação e desistência para meus pais, para Sarah, para a tia Marlene e para mais 2 familiares que tinham me acusado publicamente. Ela também entrou em contato com os fornecedores do casamento e deixou claro que eu não tinha nenhuma responsabilidade financeira. O efeito foi imediato. O salão liberou a data por falta de depósito. A floricultura cancelou a reserva. A loja de vestidos pausou as alterações. O casamento dos sonhos da Sarah começou a desmoronar fatura por fatura.
E então veio algo mais. Os documentos da herança. Vivian me ligou numa quinta-feira à tarde. Emily, disse ela, o testamento da sua avó é claro. A casa do lago é sua. Sentei de uma vez. Sua mãe tinha apenas administração temporária, não propriedade. Senti o ar sumir. Podemos contestar a transferência, ela acrescentou. Olhei para a caixa cinza sobre a mesa. Durante anos me fizeram duvidar de mim mesma. Que eu era exagerada. Que eu era sensível. Que eu era dramática. Que eu lembrava errado. Mas documentos não esquecem. Assinaturas não esquecem. Datas não esquecem. Minha avó não tinha esquecido. Faça isso, eu disse. A ação judicial caiu como um trovão. Meu pai deixou um áudio furioso. Você vai processar sua própria mãe por uma casa que nem usa? Minha mãe deixou outro, mais curto. Emily, sua avó queria que a família aproveitasse aquele lugar. Sussurrei para o quarto vazio. Não. Ela queria que eu tivesse algo que ninguém pudesse tirar de mim. Sarah ligou de um número desconhecido. Você entende o que fez? O local do casamento caiu. Os pais do Preston estão fazendo perguntas. Todo mundo está perguntando. Então responde, eu disse. Silêncio. Depois ela disse. Você não sabe como é todo mundo esperar que você seja perfeita. Fechei os olhos. Sei sim, respondi, sei como é esperarem que você desapareça para que outra pessoa possa parecer perfeita. A queda pública foi rápida. A tia Marlene tentou defendê-los nas redes e acabou dizendo que a casa do lago moralmente pertencia a Sarah. E aí tudo explodiu. As pessoas começaram a perguntar. Por que o local do casamento estava em disputa judicial? Por que minha mãe tinha entrado em contato com meu trabalho? E pela primeira vez. Não havia mais história que o salvasse. Os comentários nas redes começaram a mudar. Espera, eles usaram a herança dela? Por que a irmã exige $93 mil? Por que uma mãe manda e-mail para o trabalho da filha? Sarah apagou a publicação. Minha mãe também. A tia Marlene apagou tudo. Mas já era tarde demais. As capturas já estavam circulando por todo lado. 2 dias depois, Preston me ligou. Quase não atendi, mas a curiosidade venceu. A voz dele soava exausta. Desculpa, ele disse, eu não sabia que a situação do dinheiro era assim. Ele explicou que Sarah tinha dito a ele que eu tinha oferecido pagar o casamento como um presente especial. E que meus pais tinham dito que a casa do lago já estava prometida. Os pais dele inclusive já tinham pago alguns custos baseando-se nessas promessas. Então ele perguntou. A Sarah sabia da verdade? Pensei na mensagem dela da 1h17 da madrugada. Diz a mãe que a vovó deixou dinheiro para você de qualquer jeito. Sim, eu disse, sim, ela sabia, pelo menos uma parte. Houve um silêncio longo. Muito longo. 2 semanas depois, o noivado acabou. Em janeiro, minha família já não era mais a mesma daquela ceia de Natal. O casamento foi cancelado. Sarah voltou a morar com meus pais e parou de postar nas redes sociais. Meu pai saiu de 2 comitês comunitários depois que as pessoas começaram a comentar sobre a disputa da herança e o e-mail enviado ao meu trabalho. Minha mãe, que durante anos protegeu tanto a imagem de família perfeita, parou de ir à igreja por um tempo, porque as pessoas começaram a fazer perguntas. Eu não celebrei como muitos esperariam. Histórias de vingança fazem a justiça parecer fogos de artifício. Mas às vezes não faz barulho. Às vezes é mais silenciosa. Como estar no seu apartamento tomando café e perceber que seu telefone não toca há 3 horas. Vivian acabou negociando um acordo. A casa do lago voltou legalmente para o meu nome. Houve detalhes financeiros que eu não vou contar, mas meus pais tiveram que assinar algo muito importante. Que eu não tinha nenhuma responsabilidade no casamento da Sarah, que nunca aceitei pagá-lo,
e que deixariam de me contatar meu trabalho, fornecedores e familiares. Esse papel valeu mais do que o dinheiro. Porque pela primeira vez, a versão deles da história teve que se sentar e assinar diante da verdade. Quando recebi a cópia final, dirigi sozinha até a casa do lago. Ela era menor do que eu lembrava. Pintura azul descascando. Um degrau torto. Grama seca congelada no caminho. Mas quando abri a porta, eu chorei. Não porque era bonita, mas porque era minha. Porque minha avó tinha tentado me deixar algo que ninguém pudesse tirar de mim. Lá dentro encontrei marcas de lápis na moldura da cozinha. Da época em que Sarah e eu éramos crianças. O nome da Sarah aparecia muitas vezes, cercado de corações. O meu estava mais embaixo. Quase apagado. Emily, 8 anos. Emily, 10 anos. Emily, 12 anos. Fiquei pensando quem deixou de marcar o meu crescimento. Talvez ninguém tenha percebido que eu ainda estava crescendo. Sarah foi a primeira a escrever. Não foi uma ligação. Foi uma carta. Ela dizia que me odiava pelo que aconteceu. E depois dizia que se odiava mais por ter precisado daquele casamento tanto assim. Ela admitiu algo pior. Que sabia que a mãe tinha usado dinheiro que era meu quando éramos mais jovens. Mas que se convenceu de que estava tudo bem porque você sempre parecia mais forte. Essa frase me fez largar a carta. E sair para caminhar. Mais forte. Quantas pessoas usam essa palavra quando, na verdade, querem dizer aquela que posso negligenciar? Sarah escreveu que Preston a deixou porque não conseguia mais confiar nela. E que não o culpava. No final, ela só disse: não espero perdão. Só queria que você soubesse que eu sabia. Não consertava nada. Mas confirmava algo importante. Eu não tinha imaginado. A crueldade tinha sido real. 3 dias depois chegou a última mensagem de voz da minha mãe. Digo última porque foi a última que eu ouvi. A voz parecia mais velha. Mas não mais suave. Emily, espero que você esteja feliz. Você ficou com a casa. Com o papel. Com todo mundo me vendo como um monstro. Depois ela começou a chorar. Por um segundo, senti o reflexo de sempre. O de acalmá-la. Consertar tudo. Me diminuir de novo para que ela pudesse se sentir grande. Mas então ela disse: eu só fiz o que achei melhor para essa família. E ali algo se quebrou dentro de mim. Porque o melhor para a família sempre tinha significado a mesma coisa. Proteger a imagem dela. Financiar o sonho da Sarah. E me usar como ferramenta. Apaguei a mensagem. E bloqueei o número. Meu pai mandou apenas um e-mail. Sem saudação. Sem desculpa. Só 3 linhas. Você já provou seu ponto. Sua mãe está sofrendo. Quando estiver pronta para agir como filha novamente, entre em contato. Não respondi. Imprimi. Guardei na pasta com tudo o resto. E rotulei, razões. Não porque eu queira me obcecar por isso. Mas porque, às vezes, a cura também precisa de provas. Provas do que aconteceu. Provas do porquê você foi embora. Provas de que solidão nem sempre significa ter feito a escolha errada. A casa do lago agora está em silêncio. Vou alguns fins de semana. Às vezes escrevo na varanda com um cobertor nas pernas. Às vezes só escuto a água sob o pier. Terra veio no primeiro fim de semana depois do acordo. Trouxe uma garrafa barata de cidra. Tomamos em xícaras diferentes porque não havia taças. Ela olhou para a casa e disse: sua avó estaria orgulhosa. Eu quis acreditar. Acho que acredito. Da Sarah, não a vi mais pessoalmente. Uma parte de mim espera que ela construa uma vida que não dependa de aparências nem de usar pessoas como escada. Outra parte, ainda com raiva,
espera que ela se lembre daquele salão de vestidos toda vez que tentar repetir o que fez. As duas coisas podem existir ao mesmo tempo. Curar não significa apagar a raiva. Significa parar de deixar que ela te leve de volta para a mesma casa em chamas. As pessoas perguntam se eu sinto falta da minha família. A resposta honesta é complicada. Sinto falta da família que eu tentei conquistar. Sinto falta da ilusão de uma mãe que me abraçasse sem calcular. De um pai que me defendesse sem plateia. De uma irmã que me visse como irmã e não como carteira de emergência. Mas não sinto falta da realidade. Não sinto falta das ligações. Não sinto falta da culpa. Não sinto falta de um amor que vinha com preço. Eu aprendi algo importante. Quando alguém diz faça isso ou você não é mais família, não está oferecendo amor. Está mostrando um contrato que nunca te deixaram ler. E quando todos à mesa concordam que você deve a sua vida ao sonho de outra pessoa. Às vezes a coisa mais corajosa não é lutar. É se levantar. Sair da mesa. E deixar que liguem 122 vezes por dia. Até entenderem que você não vai mais ser o banco deles, nem a culpa encoberta, nem a filha obediente. E talvez essa seja a pergunta que ainda fica. Se uma família só te chama de família quando você obedece, paga e desaparece. O que você está realmente perdendo quando vai embora? Obrigado por acompanhar esta história até o final. Tudo é ficção criada para reflexão e entretenimento. E talvez, só talvez, isso te lembre de algo importante. Que ser rejeitado pelas pessoas erradas. Às vezes é exatamente o que abre a porta para a vida certa, para a paz certa. E para a versão de você que sempre esteve esperando para sair.